A minha mãe era professora e disse que ela não queria botar o meu nome com a letra A, porque eu sempre poderia ser a primeira a ser chamada e eu podia não saber o ponto, né? Então ela colocou um B que eu também não, aí eu podia escutar os As antes, né? Então bem coisa de professor, né? Então eu acho que praticamente conheço a todos. Eu vou ministrar uma fala sobre práticas também, falando sobre uma atividade que deu muito certo ano passado comigo em sala de aula e que eu quero compartilhar. Eu integro a equipe do CIP, né, e trabalho no curso de letras como vice-coordenadora, coordeno o programa institucional de extensão, sou professora de mestrado de educação e tive a alegria de reencontrar a Alessandra no doutorado. Eu ministrei durante 5 anos uma disciplina lá no doutorado e reencontrei. E estou muito contente, né, de ver os jovens vindo, né? Eu brinco, mas é o nosso sonho, né? Que as pessoas venham para a docência, venham para a academia, né? A gente precisa de muita coisa, mas muito mais de conhecimento e de experiência também. Um abraço, te rever, Patrícia. E a Paty foi minha professora também. Ela não lembra, eu acho, mas ela foi minha professora no primeiro ano da graduação. De educação física. Ah, de educação física? Sim, olha só. Professora Brígida. Bom dia a todos e todas. Bom, eu trabalho na Univille, assim como a Beire, há bastante tempo também. Trabalho nos cursos de licenciatura e estou e também nos cursos EAD. Estou na coordenação de ensino e graduação no EAD e tenho 2 dias com workshop. O primeiro na terça-feira, com metodologia baseada em times, que é a tal da TBL, de manhã e à noite. E na quinta-feira, também de manhã e à noite, o novo ensino médio e os seus impactos no ensino superior. Então, estou aí com 2 tarefas na semana que vem. É isso. Obrigada, professora. Professora Daniela Marchioro. Olá, bom dia a todos. Me chamo Daniela, sou assistente social. Eu trabalho na CRE junto com a equipe, né, junto com a equipe liderada pela Silvia. Estou na Univille há 2 anos, há pouco tempo, né? Vim substituir uma colega que saiu e a gente está com várias mudanças na CRE desde a entrada da Silvia, e com a minha entrada a gente acabou modificando bastante coisa, e com a professora Patrícia também assumindo, a gente fez várias alterações. E esse workshop vai ser justamente para colocar para os professores o nosso atendimento interprofissional da CRE, né, todas essas mudanças que a gente vem fazendo e fortalecendo essa equipe, que é a Valéria, que depois vai se apresentar, eu e o Emerson, que é psicólogo, né, e que vem fortalecendo para o atendimento desses alunos, para a melhoria dessa permanência do aluno e qualidade, né, dessa permanência dele. Então, a gente vai fazer essa atividade na quinta-feira de manhã e na quinta-feira à noite também, para falar um pouquinho, apresentar a CRE, os profissionais e quais são os nossos trabalhos, né? E as novidades aí que estão vindo, os desafios para 2022. Obrigada, Daniela. Professor Diego Lindsmaier. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Sou professor Diego, né? Eu dou aula no curso de Engenharia Mecânica em São Bento do Sul e atualmente também vou pegar uma disciplina na arquitetura. Fui coordenador, né, durante 2 anos. Agora estou só na função de professor e também no CIP, junto com a Beira, a Morgana, a Valéria, todo mundo, né? O professor Walter, que está aqui também. Eu sou engenheiro mecânico de formação e possuo mestrado em engenharia de processos, né? E sou doutorando, se Deus quiser termino esse ano, né? Minha banca já está pré-marcada, em ciência e engenharia de materiais. Eu vou fazer um workshop sobre uma atividade que eu apliquei com os alunos, que é uma prática de metodologia ativa, bem nas funções de projetos integradores, que eu gosto de aplicar bastante, que é acoplada também a uma gamificação. Então, é um workshop que vai fazer com que os professores coloquem a mão na massa também, né? E depois eu apresento um jogo referente àquele projeto integrador que os professores vão fazer ali
E vai ser em Joinville, está programado para quarta-feira de manhã e à noite, e na quinta-feira à noite eu vou aplicar em São Bento do Sul. Obrigada, professor. Professor Edson Torrens. Bom dia a todos. Bom, eu estou na Univille, completo 20 anos esse ano aqui, 20 anos de Univille. Já passei por tudo, já fui aluno, funcionário, professor, já fui coordenador, assessor de planejamento estratégico, já fiz uma navegação dentro da Univille, que dá para conhecer tudo aí, né, professora Patrícia? Com certeza. Então, atualmente eu estou com a disciplina de ética nos cursos da engenharia. Me arrependi do título que eu coloquei no trabalho lá, porque, assim, quando eu montei a disciplina, eu não quis fazer uma disciplina extremamente filosófica, né? Não que a filosofia não seja importante, a filosofia é a origem da ciência, né? Mas o que eu pensei, né? Na ética, de uma forma mais prática para os alunos. Então, o que eu comecei a filosofar, vamos dizer assim, né? Os alunos estão aí se preparando, né? Se formando, se preparando para uma profissão, e eles vão atuar nas organizações, né? Independente se a organização é ele, a empresa, ou uma empresa grande, de grande porte, uma corporação, tal, né? Então, eu coloquei a ética na visão das organizações. E eu dividi a disciplina, dentro da disciplina, 4 áreas funcionais da administração, né? Então, eu abordo a ética nas finanças, na produção, nos recursos humanos e no marketing, né? Na parte comercial. E também acrescentei a tecnologia da informação. Então, eu vejo a ética nesses 5 pontos, né? E que eles se enxergam, no caso da engenharia, né? Como o engenheiro é afetado pela ética nessas 5 áreas. Então, eu abordo lá o orçamento e tal, mas, assim, bem resumindo, né? Eu já tive resultados positivos com os alunos dizendo, olha, lá na empresa eu percebi que as coisas acontecem assim, fiz mudança na minha empresa, eu mudei a missão e a visão da minha empresa por causa da disciplina, e depois eu faço um levantamento no final, não me avaliando, mas avaliando o formato da disciplina, se eles aprovam. Então, eu acabei perdendo isso, porque eu perdi o HD do meu notebook, perdi essa pesquisa toda de anos anteriores, que eu tinha relatos assim das pessoas dizendo, puxa, eu não esperava isso dessa disciplina, eu pensava que ia ser maçante, foi aproveitado, né? E é interessante que esse formato, ele pode passar para qualquer curso dentro da universidade, qualquer profissão, qualquer formação dentro da universidade poderia ter esse formato aí. Mas, basicamente, olhando bem por cima, assim, né, a gente vai ter 45 minutos lá para mostrar um pouco mais, eu vou tentar levar um pouco de prática também ali na apresentação. Valeu? Beleza, obrigada, professor. Obrigado. Professor Eduard Schubert. Bom dia. Bom dia. Desculpe, eu cheguei um pouquinho atrasado, estava num atendimento e deu um contratempo, eu me atrasei um pouco, mas cheguei a tempo de ouvir os depoimentos aí dos planejamentos. Eu sou o professor Eduard, sou professor do curso de odontologia, também já tenho alguns anos de Univille, eu tenho mais de 20 anos aí, e além de professor da odontologia em vários níveis, em vários anos de formação dos alunos, eu também trabalho no programa de extensão na Vila da Glória, o Sorria Vila da Glória, que também é um programa que se estende ao longo de praticamente 20 anos agora. E o que a gente vai abordar, apesar de ser pouco tempo, né, a vontade seria a gente ter pelo menos aí umas 3, 4 horas para poder falar com digamos, com toda a abordagem mais profunda, né? Mas o que a gente pretende falar, o professor Celso e eu,
é sobre uma experiência que nós tivemos em decorrência da famosa Covid, né? A pandemia que interferiu de forma muito intensa na Univille e, em especial, no curso de odontologia. Na odontologia, o impacto foi talvez um pouco maior, porque quando retornaram as aulas via internet, né? Via Teams, nós tivemos o problema que os laboratórios continuaram fechados, as pré-clínicas continuaram fechadas e as próprias clínicas. E isso foi um fator determinante para que a odontologia se reinventasse, o curso como um todo, criando rotinas, criando metodologias de atendimento, onde, digamos, seguimos as indicações dos órgãos de saúde para voltar ao atendimento. Começamos primeiro nas clínicas e depois retornamos nos laboratórios. Mas ficou um hiato ainda, onde as atividades extramuros, aquelas atividades ligadas a disciplinas do curso que acontecem em outras instituições, ficaram sem poder ser desenvolvidas. Algumas instituições depois permitiram abrir as portas para o retorno dos alunos, mas nós tivemos 3 situações onde nós não conseguimos voltar. Uma foi o próprio Vila da Glória, que envolve a questão de transporte dos alunos, que envolve a questão de atendimento de uma população da terceira idade e envolve o atendimento dentro das escolas. E isso não estava sendo permitido pela Secretaria Estadual, nem pela Municipal, de Educação Municipal. Criou um problema para nós. E a outra instituição que também teve um problema foi o Ancionato Bethesda, lá de Piraberaba, onde nós exercemos atividades e, por lógica, né, por boa razão, enquanto a pandemia Covid, nós não podemos estar presentes com os nossos alunos. Mas tem mais uma outra disciplina, que é a odontologia coletiva, que estava fazendo atividades no colégio da Univille e que também não podia ir com todos os alunos por conta da pandemia. Então, nós tínhamos um grupo de alunos no curso, onde nós estávamos devendo horas para que pudesse cumprir aquela carga horária planejada. Surgiu, então, uma demanda pela extensão, não pela extensão, desculpe, pela reitoria, mas a partir da extensão, onde uma comunidade, a comunidade chama-se Comunidade do Caminho Curto, ali de Piraberaba, ela é uma comunidade quilombola, que, representada por uma vereadora, me foge o nome agora, solicitou atendimento odontológico. E como nós, Univille, prestamos atendimento pela professora Cirlei a essa comunidade, ela tem um projeto, nós conversamos, alinhamos as coisas e fomos conhecer essa comunidade, alinhamos, então, o que poderíamos fazer, estruturamos o atendimento e realizamos uma atividade muito interessante, que foi o recebimento de todos os alunos que estavam com um déficit de carga horária a ser cumprido pelo Covid, e atendemos a comunidade do Caminho Curto, que deu, digamos, um atendimento mais completo naquele projeto da professora Cirlei. Então, nós associamos o ensino com a pesquisa e a extensão. A pesquisa ainda estamos numa fase de levantamento de dados, mas estamos desenvolvendo um trabalho bem interessante. E o escopo resultante disso tudo consiste no aproveitamento dos alunos, que eram alunos do 5º ano, associados com alunos do 3º ano. Eles trabalham em duplas, e os alunos do 3º ano, então, puderam se espelhar e aprender com os alunos do 5º ano. Os alunos formando se sentiram empoderados no momento em que eles passaram a ser professores, ensinando aos alunos mais modernos, mais novos, né, dentro daquela estrutura, e a comunidade se sentiu agraciada pelo atendimento. Então, a gente vai tentar fechar mais ou menos sobre essa triangulação de informações, o conteúdo, a associação de ensino, pesquisa e extensão na formação do nosso egresso, e o que nós podemos fazer para a comunidade, sendo que a Univille é reconhecida como uma universidade comunitária. Era isso aí, professora Patrícia. Muito obrigada, professor Eduardo. Professor Raro, caso tenha alguma oficina que será ministrada por mais do que um professor e estiverem presentes, podem
se apresentar juntos, né, em relação ao que vai ser desenvolvido. Então, agora eu convido o professor Haro para se apresentar. Perfeito, então, bom dia. Então, vou chamar os meus colegas aí, parceiros da semana, tá? Tem vários. Isso. Professor Luiz, professor Isadora e o professor Roy, que não está aqui hoje. Mas bom dia a todos e a todas. Bom dia. Sou o professor Haro, trabalho no CIP desde 2009, frente com essa equipe aí maravilhosa. Está aqui conosco a professora Berenice, o professor Diego, a Maria Helena, a Morgana, enfim. A professora Valéria não está conosco hoje, porque está justamente numa formação com os professores do colégio. E atuo também, desde o ano passado, junto ao professor Luiz, na extensão universitária, e a professora Letícia, com a relação da implementação da curricularização da extensão, né, que acho que talvez alguns aqui já estão participando, já tenham ouvido falar. A gente fechou o primeiro ano passado. Então, nós vamos, junto com o professor Luiz e a professora Isadora, na terça-feira, tanto na parte da manhã e da noite, nós daremos uma formação, um workshop específico sobre gamificação como ferramenta de ensino e aprendizagem. Está vinculado ao nosso projeto integrado, Game On. A professora Berenice também está conosco, acho que ela já se apresentou, né, no B, não sei se ela já se apresentou, mas ela também está conosco na quarta-feira, está aí, bom dia, nossa parceira também. E na quinta-feira, aí junto ao professor Luiz, que está aqui também, já vou passar a palavra, tanto na manhã quanto na parte da noite, também daremos um workshop específico, né, uma formação da curricularização da extensão. E na sexta-feira, eu e o professor Roy vamos fazer um relato de experiência sobre um projeto bem bacana de internacionalização durante esse período de virtualização, de um projeto que nós fizemos com o Mohawk College, que é uma escola de design do Canadá, e aí vinculamos o curso de Design, Publicidade e Propaganda e o curso de Design lá do Mohawk College do Canadá. Vou passar a bola rapidinho aí para o professor Luiz, professor Isadora, a professora Berenice, não sei se já se apresentou, e aí todo mundo pode também se apresentar rapidamente. Vamos lá. Bom dia, gente. O Chico Haro já falou tudo, só me resta me apresentar, né? Sou o professor Luiz, curso de Farmácia e Naturologia, e também atuo na extensão como assessor pedagógico. Me apresentando rapidamente, sou a professora Isadora, do curso de Design, né, e de Fotografia também. Participo aí junto com a equipe do integrado Game On, também agora do integrado Brineco, né, que era um projeto de extensão, e também participo do PIP, né, em comunicação, e de alguns projetos de pesquisa também. Então, estamos atuando aí sempre nos três pilares aí, ensino, pesquisa e extensão da universidade. Está no mudo, prof. Desculpem. Eu agradeço a professora Isadora, professor Luiz e professor Haro. A professora Berenice já se apresentou. Então, agora passo a palavra ao professor Jorge Matos. Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Eu sou o professor Jorge, do curso de Direito aqui de São Bento do Sul. Atualmente estou coordenador do curso também. E na sexta-feira de semana que vem eu vou fazer um relato de experiência sobre os seminários nas turmas de Direito. Pensando aí numa atividade um pouquinho mais ativa com os alunos, comecei a fazer alguns seminários no ano passado e teve uma experiência bastante boa e produtiva, e aí eu quero replicar a minha experiência para os demais professores. Obrigada, professor Jorge. Professor José Francisco Xavier, professor Chicolã, conhecido, né, como professor Chicolã. Olá, bom dia. Bom dia. Que bom ver vocês, todo mundo bem. Nesse momento tão complicado que a gente está vivendo. Espero que esse ano seja um ano muito bom, que a gente possa retomar, né, as aulas. Espero que todo mundo esteja vacinado. Eu tomei minha terceira dose, estou muito feliz. Estou protegido, eu e minha família toda, graças a Deus, está tudo muito, muito bem. Muito bem, eu vou participar eu não vou fazer uma oficina, eu vou participar da vivência de extensão na comunicação, acho que seria isso, a minha participação. Eu depois até gostaria de confirmar se é isso mesmo, porque
que eu me inscrevi para poder falar da experiência com o projeto de extensão desenho ambiental, que vem acontecendo desde 2005 aqui na universidade, no curso de design, onde eu atuo, como professor, né, desde 2003. E eu vi com esse projeto, que sempre foi uma grande paixão minha, de trazer a experiência da produção não só de animação, mas a produção de quadrinhos também, de uma forma que a gente possa atrelar no curso de design como um projeto de comunicação, né? E o legal do projeto é que ele tem a temática ambiental, né? Ela foi sempre com esse foco da temática ambiental, a gente foi se aprimorando com isso, com essas questões, que envolvem não só o meio ambiente, mas sociedade, né, também, né? E como é que a gente a ideia era levar não só a questão da produção, mas também fazer essa conexão, essa ponte com a comunidade aqui da cidade de Joinville, né? E eu acho que ao pouco desses anos até hoje, né, até 2021, eu acho que grande parte do que a gente percebeu no projeto foi mais a questão da sistemática dele, né? Como é que a gente foi se adaptando conforme todos os períodos que a gente foi enfrentando nesse momento, né? E hoje, no começo, a gente tinha os bolsistas, a gente conseguia fazer os projetos com uma equipe, e hoje a diferença é que a gente levou essa produção para dentro da sala de aula. Então, nos últimos anos, eu tenho feito essa experiência, que tem sido um grande desafio, eu tenho um grande aprendizado, com certeza, de levar a experiência da produção de animação junto com os alunos do curso de animação, né, no caso do segundo ano, e no caso a Escola Municipal Luiz Uceni. Então a gente escolhe uma turminha lá todo ano, né? E aí essa turminha trabalha junto com os alunos, e aí a gente consegue, dentro dessa sistemática, fazer essa produção de curtas animados, né? E tem sido bem legal. Então essa ideia seria a ideia, então, no meu caso, seria falar um pouco dessa vivência, dessa experiência, que eu acho que vai acontecer no dia 11/3. E é isso. Então, eu espero um bom ano para todos. E muito obrigado pela sua oportunidade de estar apresentando esse projeto. Nós que agradecemos, professor. E agora eu chamo, então, o professor José Isaías Venera, que juntamente com o professor Silvio, né, e o professor Brian, vão ministrar uma oficina, enfim. Convido para se apresentar e falar um pouquinho para nós, né, o título da oficina. O professor José Isaías e o professor Silvio. O professor Brian, não sei se ele está presente, acho que não. Não, o professor Brian não chegou ainda. Bom dia, colegas. Tudo bem? Sou o professor Silvio, então estou na universidade completo daqui a 19 dias, 22 anos de Univille. Comecei como funcionário na universidade, na parte administrativa, depois passei a ser funcionário na parte da docência como professor. Enfim, vários cursos de graduação e elaborei agora com mais intensidade a parte dos cursos de comunicação, que fui coordenador até o ano de 2020, né? Que hoje sou vice-coordenador junto com a professora Miriam, que está aqui, que é coordenadora, o professor Isaías também trabalha no curso, o professor Brian e tantos outros que estão aqui. Nossa oficina, né, ela é gravação de vídeos científicos, né? Então, a perspectiva dessa oficina, ela começou por nosso trabalho aqui na editora, onde nós fizemos várias webséries o ano passado e percebemos uma necessidade de dialogar com os nossos professores, docentes, inicialmente, né, bastante com os professores que estão na pesquisa, no estricto senso, mas também oportunizando a outras áreas essa dinâmica da gravação de vídeos, por conta de que cada vez mais, né, nossos aparelhinhos celulares são máquinas fotográficas, são câmeras de gravação, são porta-vozes de levar o nosso pensamento, o nosso conhecimento por meio das telas para outras pessoas. E por isso é importante a gente conhecer, se entender, dialogar em relação a este meio, principalmente porque estamos, né, caminhando muito cada vez mais no sentido de que eu produzo. Eu não tenho uma pessoa gravando eu para fazer este conteúdo. Sou eu que pego, boto
o celular na frente e saio gravando, né? Então, nós vamos trabalhar essas questões de redes digitais, de gravação dos vídeos, enquadramento, a questão do uso do celular. Então, essas são questões que vão ser trabalhadas. A ideia é ter uma parte teórica, mas ter uma grande parte prática, por isso que a gente vai fazer lá no Laboratório de Multimeios, né? Eu sou jornalista, tenho um mestrado em administração e tenho um doutorado em comunicação, e agora, junto com vários colegas que estão aqui, né, por exemplo, Isadora, Haro e Isaías, nós estamos também trabalhando para a universidade ter um mestrado profissional em comunicação. A gente espera concluir esse trabalho da PCN logo, né, para que a gente possa inovar, né, neste mercado também. E, por último, aproveitando que eu estou aqui no ambiente da editora, queria pedir a oportunidade para a professora Patrícia, já que a gente está num seleto grupo, dizer que eu vou colocar aqui nos anexos da nossa reunião o edital do lançamento dos livros que a gente está, né, captando propostas de dissertações, de trabalhos, de teses, enfim, ações que são valorosas produzidas por nossos docentes, que podem ser via mestrado, via doutorado, e que possam ser transformados em livros, né, digitais neste momento. Se o proponente tiver um recurso bom, a gente pode até, de repente, imprimir, mas isso tem que ser por conta do proponente. Mas fica aqui, então, um convite também para os colegas participarem desse edital. Ele vai até o dia 13, 14 de abril, as inscrições. Tá bom? Obrigado, professora Patrícia. Obrigada também. Talvez na sequência com a equipe, né, que vai trabalhar com Isaías. Então, bom dia. Desejo aí um ótimo 2022 para todos nós, né? Então, eu sou professor do curso de Publicidade e Propaganda, recentemente também no curso de Design. Minha formação é em jornalismo, fiz mestrado em Educação e sou doutor em Ciências da Linguagem. Participo, né, com o Silvio, com a Haro, com a Isa, do PIP Comunicação. E é isso, estou aí para contribuir no que é possível, né? Então, aí um abraço a todos e a todas. Obrigada, professor Isaías. Mais alguém da equipe de vocês está presente? Não, o Brian não chegou, professora. Tá. Não, tranquilo. Então, o professor Luiz já se apresentou, a professora Márcia Lang. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, na Univille, assim como o professor Edson, eu também estou há 20 anos, entrei em 2002, né, então completo 20 anos este ano. Sou formada e mestre em Engenharia Química e sou doutorada em Bioquímica. Na Univille, eu ministro disciplinas nos cursos de Engenharia Química, Engenharia Ambiental e Sanitária, Biologia, Gastronomia. Espero voltar para a Naturologia, né, Luiz? Espero voltar para lá. E aqui, na Univille, também sou coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa. E no workshop eu estarei participando junto com a professora Sofia, que está aqui também. Professora Sofia, por favor, apareça, ligue sua câmera. Nós estaremos ministrando um workshop para falar sobre as pendências dos projetos que são encaminhados para o Comitê de Ética. Interessante. Prof. Sofia. Então, é algo importante, né? Os pesquisadores da universidade, tanto alunos quanto professores, submetem seus projetos de pesquisa no comitê, e em vários momentos a gente percebe que as pendências se repetem, né? Então, várias vezes a gente tem as mesmas pendências. E é sobre isso que a gente vai falar, né, Prof. Sofia? Quer falar um pouquinho? Bom, eu sou a Sofia, a Márcia já falou, vou trabalhar com ela na terça-feira à tarde, sou professora do curso de Psico, atualmente só estou em Psico, né? E estou na Univille já, acho que há 11 anos agora. Completei 10 bem no período da pandemia, né? Aí não teve almoço, não teve nada, então já passou um ano. Mas ano passado teve comemoração e entrega do brinde, né? Pois é, daqui a pouco eu estou comemorando anos passados e já me preparando para a aposentadoria, né? Para o PDV lá. Mas é o seguinte, eu acho que, assim, só falando um pouco, não vou falar porque a Márcia já falou, mas é bem interessante, assim, o pessoal participar da oficina, né? Independente não sei se é independente do nível, mas mais para os professores,
porque, assim, ao mesmo tempo que parece alguma coisa complexa, mas também não é tão complexo assim, porque a gente tem a resolução, né, Márcia? Então, se a gente se compromete ali com a resolução, não tem grandes erros, né? Então, às vezes, o pessoal acha que a gente fica pegando no pé e tal, e, assim, a sequência da oficina é bem... A gente dá alguns exemplos, né, do que a gente pega nos nossos cursos, né, que o pessoal sempre pergunta alguma coisa, então, estão todos convidados. Obrigada. E é interessante porque a gente pediu para que essa oficina ficasse no período da tarde. Então, não há outras oficinas no mesmo horário. E a gente tem a possibilidade de ter vários professores, inclusive os que estão aqui, também participando dessa oficina. Obrigada pela oportunidade também, Patrícia, e boa semana a vocês. Obrigada, muito obrigada. Maria Helena. Oi, bom dia, profs. Estou me sentindo um bebê nesse grupo aqui, porque eu só tenho 3 anos de Univille, 3 anos e 3 meses. Atuo no EAD e no CIP, na parte de formação de professores, de desenvolvimento de tecnologia educacional, transformação digital dentro da instituição. Sou professora dos projetos integradores no EAD, então da CST Gestão, CST TI, socioeconômicas. Então, eu trabalho aí em 2 frentes dentro da instituição. E a gente propôs trazer nesse Unintegra uma prática de planejamento de aula que é com base em storytelling. Então, essa é uma oficina bem prática, em que a gente vai ter uma parte em que a gente apresenta a metodologia, apresenta um template desenvolvido para esse planejamento, apresenta como esse planejamento ele pode ser colocado dentro do pé da instituição, porque a gente percebe, aqui no EAD, a gente passou pelas fases de validação dos cursos e a gente percebeu a dificuldade da gente conseguir colocar as nossas práticas de inovação pedagógica dentro do pé, né? Mostrar que a gente está inovando, que a gente está usando metodologias atuais, que a gente está usando tecnologia educacional, e a ideia é, dentro desse workshop, ainda levar essa questão de documentar também o que a gente está fazendo de inovação, que a gente está fazendo que traz a participação ativa do estudante em sala de aula. Então, a gente tem 2 períodos, na terça-feira pela manhã e na terça-feira à noite, essa oficina. Eu convido os professores que tiverem um tempinho para passar lá também, e se quiserem depois dar uma olhadinha no material também que foi desenvolvido, fiquem à vontade. Obrigada. Obrigada, Maria Helena. Professora Miriam. Oi, vocês já estão me ouvindo? Sim, aham. Meu computador é um pouquinho velhinho, esse que eu tenho em casa, e ele tá meio com atraso, assim, quando eu clico para entrar, né? Então, eu sou a professora Miriam, sou coordenadora atualmente do curso de Publicidade e Propaganda. Sou nova também no grupo, eu estou apenas 5 anos na universidade, né? E dou aula nos cursos de EAD também. Fui uma das primeiras turmas de EAD, na verdade, professores, né? Eu dava aula de metodologia nas primeiras turmas, e é um desafio muito grande trabalhar com EAD, mas nos 2 últimos anos a gente teve que transformar tudo em EAD, na verdade, né? Mas enfrentamos muitos problemas aí com atividades práticas do nosso curso, né? Então, minha proposta para o Unintegra esse ano foi trazer os relatos de experiência de vivência de extensão do curso de Publicidade e Propaganda, que a gente teve o ano passado uma turma inicial, como temos toda essa mudança de currículo, né? A gente passou a semestralidade, e aí a gente teve uma vivência com alunos de primeiro ano, de primeiro semestre, de cinema e publicidade, vivendo um projeto de extensão integrador. Então, foi uma coisa que nos desafiou muito, e a gente enfrentou alguns problemas no andamento disso. Acabamos, né, encerrando esse projeto e fizemos algumas transformações depois que ele aconteceu. Então, é mais um relato de experiência mesmo, para que a gente, né, repense, né, nessas experiências aí, nessas oportunidades que surgem de outras formas, né? Então, são exemplos que a gente tem dentro do curso e que a gente vivenciou, né, que a gente quer trazer para os colegas aí. O meu compartilhamento de experiência vai ser no dia 11, na sexta-feira, às 10h30, né? E é uma turminha ali que vai compartilhar experiências, eu sou uma delas.
né? Então, agradeço aí a presença, né, de vocês, quem puder participar é legal, porque a gente troca experiência e isso é sempre muito gratificante, muito construtivo para nós, né? Um abraço a todos e tudo de bom. Eu estou com um probleminha em casa, se eu sumir daqui, eu peço desculpas, é que meu filho não está bem hoje, ele está com febre e está vomitando, então eu estou aqui lá no quarto, correndo. Ai, com certeza. Obrigada, professora Miriam. A Morgana. Deixa eu tirar minha máscara um pouquinho. Então, eu sou a Morgana, trabalho aqui no CIP, né? Estou, que nem a Maria, há uns 3 anos e 4 meses como funcionária, mas eu já fui aluna, já fui estagiária, trabalho, né, na época da graduação fiz projeto de extensão, então conheço bastante da universidade, quem sabe futuramente professora ou algo assim. E né, trabalho aqui no CIP, auxiliando os professores do CIP e auxiliando também no Nintegra, então tudo que vocês precisarem, né, durante o evento, se tiverem alguma dúvida, o CIP vai ser um QG mesmo, né, tudo que precisarem me procurem, venham aqui, e o que eu queria deixar é que esse evento seja muito bacana, né, essa volta presencial, e acho que era isso. Obrigada, Morgana. Nada. Vou chamar agora a Valéria. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Então, meu nome é Valéria Cristina, sou pedagoga, professora, e estou como orientadora educacional aqui na equipe da CRE. Vão fazer 7 anos agora, semana que vem. Então, nós vamos aqui, né, junto com a nossa equipe, com a Daniela, com o Emerson, com a Silvia, nós vamos estar falando sobre a atuação interprofissional da CRE no atendimento do estudante Univille. A Daniela já apresentou aí brilhantemente, e nós vamos fazer esta oficina na quinta-feira, períodos matutino e período noturno, e eu conto com a participação de todos, e cada vez mais colocando a nossa CRE à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Valéria. Professor Walter. Bom dia a todos, meu nome é Walter, eu estou também no grupo do CIP, né, e o meu workshop vai ser sobre tecnologias da informação e comunicação para professores do ensino superior, focado num programa da Microsoft chamado Microsoft Learning for Education, e fica o convite, vai ser no período matutino e noturno também. Obrigado. Obrigada, professor Walter. Pela minha lista aqui, todos nós nos apresentamos. Acho que ninguém chegou depois, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Esse momento dessa reunião, ele foi pensado justamente para que a gente pudesse se sentir uma equipe que vai trabalhar nessa semana do Nintegra, partindo de um objetivo comum. Então, eu vou pedir licença aqui, vou compartilhar a tela, para eu poder trazer uma apresentação que vai nos ajudar a entender um pouquinho também esse nosso momento. Toda a programação do Nintegra, ela foi pensada e desenvolvida a partir dos pilares da inovação pedagógica e curricular, que é um movimento que ele é constante na universidade, ele tem como setor, né, de âncora para discutir, para propor, para organizar as questões, o Centro de Inovação Pedagógica, e lá no ano de 2020, partindo do trabalho que já vinha sido desenvolvido até então, se intensificou e teve, né, como uma entrega a resolução que orienta a inovação pedagógica e curricular na Univille. Então, essa reunião ela tem por objetivo esclarecer e alinhar as falas iniciais nas oficinas do Nintegra 2022, ancoradas na inovação pedagógica e curricular na Univille. Então, como eu já havia falado, no ano de 2020 foi aprovada a Resolução 1920,
essa resolução estabelece as diretrizes para a elaboração de projetos de autorização de funcionamento de curso, reestruturação de projetos pedagógicos, a serem realizadas a partir de 2020. Então, todo o movimento realizado nesse ano, e que, claro, né, já vinham com discussões em anos anteriores, resultou nessa resolução, e essa resolução ela tem como representação essa imagem que está aqui na tela. Ou seja, nós temos um núcleo que orienta a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos, e nesse núcleo estão os componentes curriculares institucionais, que são os componentes que priorizam, né, questões relacionadas à nossa identidade institucional, missão, visão e valores. Além desse núcleo, também o projeto pedagógico, a matriz curricular, ela está organizada de maneira que tenhamos componentes curriculares nas áreas. Então, aquilo que identifica a área, seja a área da saúde biológica, seja a área de humanas e jurídicas, seja a área das exatas, design, fotografia, né? Seja esse conjunto de cursos, seja o conjunto de cursos da área de socioeconômicas e hospitalidade. Então, para além do núcleo menor, que são os institucionais, do que envolve os componentes institucionais, a nossa identidade, o que representa a área enquanto formação de um profissional que é de um curso e de uma área específica, e, claro, os componentes que são específicos de cada um dos cursos e que garantem, então, a atuação na especificidade, seja do curso de odontologia, seja do curso de farmácia, se for na área da saúde, seja do curso de publicidade e propaganda, de cinema e audiovisual, que está ancorado lá nas socioeconômicas e hospitalidades, e também, além de tudo isso, ainda o cenário da curricularização da extensão. Curricularização da extensão que tem uma resolução específica e que exige que cada um dos cursos tenha 10% da carga horária relacionado a esse eixo de curricularização da extensão. Ou seja, de um momento em que o estudante articula teoria e prática em contato com a comunidade. Então, é esse o desenho que representa a inovação pedagógica e curricular, a parte que foi desenvolvida e, como eu falei, representada na escrita, na resolução, mas que tem, né, como grande norteador, né, essa representação que culmina com o perfil do egresso e o estudante vivenciando cada um desses momentos no curso de graduação. Então, quando nós estamos aqui juntos, né, enquanto pessoas que vão ministrar oficinas no Unintegra, é muito importante que nós tenhamos clareza de que tudo que vai acontecer no Unintegra tem uma relação muito importante com essa inovação pedagógica e curricular que foi, né, entendida, que foi todo um movimento realizado e que resultou na validação disso com o estudo em cada um dos cursos por meio dos NDEs e dos colegiados, e que trouxe, então, a aprovação de um novo percurso para o nosso estudante, representado numa matriz curricular e descrito no projeto pedagógico de curso. Então, deixar bem claro para todos nós que, a partir desse movimento, todos os cursos passaram a ser seriado semestral. E isso para fortalecer a integração entre os cursos e os comitês de área. Esse movimento também da inovação
pedagógica e curricular que resultou nessa resolução, é importante que se diga que foi ancorado em 2 pilares muito importantes, que é a qualidade dos cursos, mas também a sustentabilidade. Então, quando a gente pensa nesse movimento de compartilhamento de componentes curriculares, nós estamos pensando que os componentes curriculares compartilhados são momentos de identidade institucional, de identidade de uma área que garante a qualidade da formação, mas nós também estamos pensando na sustentabilidade do curso e da instituição nesse contexto. Com relação a esse núcleo, né, que pertence à identidade institucional. Então, nós temos lá na resolução, no artigo 4º, que o perfil do egresso dos cursos de graduação da Univille deverá contemplar competências e habilidades que dizem respeito à missão, visão e valores institucionais e serão desenvolvidos por meio dos componentes curriculares definidos nos eixos formativos. Então, lá na identidade institucional, nós temos esses 5 eixos formativos, que é ética e competências socioemocionais, cidadania, direitos humanos e justiça social, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, pensamento científico na abordagem e problematização da realidade e na proposição e construção de soluções, inovação e empreendedorismo de base tecnológica, de negócios e social. Então, vejam, várias das questões que foram trazidas aqui enquanto temáticas para as oficinas, elas também, de alguma forma, podem ser percebidas a partir desses eixos. Porém, cada um desses eixos tem os componentes específicos que são ministrados por professores específicos e que tiveram também uma formação para atuar em cada um, que hoje nós temos o eixo 1, o eixo 2, o eixo 3 e o eixo 4, que estão, né, em andamento. O eixo 5 ainda não temos componentes curriculares em andamento, porque está em implementação essas novas matrizes e com componentes curriculares que se referem a cada um desses eixos. Também é importante lembrar, né, que os componentes curriculares institucionais, eles são componentes semipresenciais, 60 horas ou 30 horas, com a carga horária 100% ofertada de maneira online. Também nesse movimento de reestruturação, como eu falei, a partir da imagem lá na frente, nós temos os componentes de vivências e extensão. E essas vivências e extensão devem perfazer 10% da carga horária do curso. Os componentes curriculares que são comuns, que podem ser comuns ao mesmo comitê diário, e os compartilhados, que podem ser entre 2 ou mais cursos, independente do comitê, assim como os componentes curriculares específicos. Aqui o título, né, de cada um dos componentes vinculados ao eixo institucional, ou aos eixos, né, eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4, eixo 5, e a questão de como eles são ofertados. Também as vivências de extensão, que fazem parte de todo esse contexto da inovação pedagógica e curricular, e a questão das metodologias de ensino-aprendizagem nos cursos de graduação da Univille. Aqui é o ponto que tem uma maior relação com as oficinas que vão ser ofertadas agora no Unintegra. Então, de novo, reforçando, por que eu estou apresentando todo esse material? Para que possamos nos sentir parte desse processo, compreender o que esse processo significa na implementação da inovação pedagógica e curricular e como nós podemos fazer chegar essas informações todas aos professores. Então, também é uma forma de disseminar o que foi discutido, aprovado e agora em implementação com essas novas matrizes
dos cursos de graduação, que este ano nós temos cursos que vão para o terceiro semestre da implantação desse movimento, né, da inovação pedagógica e curricular, e temos cursos que vão iniciar o primeiro semestre. São poucos os que vão iniciar o primeiro semestre, a maioria já está indo para o terceiro semestre, e todo esse movimento, quando a gente fala de inovação pedagógica e curricular, ela não é no papel, ela precisa se desdobrar lá na prática, ela precisa se desdobrar em ações no dia a dia na sala de aula, para que esse encadeamento entre o que foi pensado, o que foi discutido, aprovado, possa realmente ser implementado. E essa implementação é o que nós estamos trabalhando agora e queremos que, por meio do Unintegra, seja compartilhado e cada vez mais discutido com os professores para que as inovações realmente aconteçam na formação dos nossos estudantes. E são esses desdobramentos que vão garantir a qualidade. Aquilo que eu mencionei lá no início, que todo esse movimento foi feito ancorado em 2 pilares, e o principal é a qualidade. Mas para que essa qualidade ela possa ser percebida pelos estudantes, todos nós, professores, precisamos nos mobilizar, né, no sentido de revisitar as nossas práticas. Ao revisitar as nossas práticas, entender o que mudou, né, daquele período em que ingressamos na Univille. Vejam, muitos de nós ingressamos há bastante tempo na Univille e tínhamos um cenário de formação, um cenário que, desde das diretrizes curriculares nacionais, que orientavam a estruturação do projeto pedagógico do curso à época, a nossa formação enquanto professores, que tínhamos praticamente, né, o centro da atenção no processo de ensino-aprendizagem, para essas mudanças que estão, eu não digo nem mudanças, né, são realmente transformações que estão ocorrendo dia a dia e que nos exigem um pensar, um repensar das nossas ações na sala de aula. Então, quando a gente, nessa resolução, diz que a metodologia de ensino-aprendizagem nos cursos de graduação da Univille deverá contemplar a mobilização e o desenvolvimento, e o desafio para o desenvolvimento de atitudes científicas e de autonomia, que devem contemplar pesquisa, o que implica considerar o conhecimento como ferramenta de intervenção na realidade, que também deve contemplar relação entre teoria e prática, a interdisciplinariedade com o intuito de promover o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento na compreensão da realidade, o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e atitudes de maneira integrada, o uso das tecnologias de informação e comunicação como forma de potencializar a aprendizagem, contemplar as diferenças individuais e contribuir para a inserção no mundo digital. E ainda como parágrafo único, diferentes estratégias viabilizam o processo de ensino e aprendizagem com ênfase em metodologias ativas, entre as quais é possível mencionar o estudo de caso, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida, entre outras. Então, vejam, nessa resolução, nós temos esses pilares, e todos esses pilares remetem ao que as temáticas das nossas oficinas e também dos relatos de experiência, que serão fundamentais para compartilhar conosco, né, e com os professores de uma forma geral, o que já foi desenvolvido e que teve um resultado positivo. Então, nesse sentido, esse Unintegra, e aí é um pedido que eu faço para todos e todas,
que nós possamos, ao iniciar a nossa fala, né, nas oficinas, poder relacionar com esses tópicos que estão registrados na resolução e que se traduzem na prática, seja na sala de aula por experiências que já ocorreram, seja na forma como, nas metodologias que nós poderemos adotar em sala de aula, para que o protagonista seja o nosso estudante. Porque essa é uma das grandes mudanças e que, para nós, né, que estamos há bastante tempo na docência, algumas vezes fica, não sei se dá para dizer frágil, mas fica, que exige a nossa reflexão, né? Exige a nossa reflexão no sentido de compreender que o protagonista é o estudante, que o importante é a aprendizagem do estudante, a forma como eles aprendem no mundo de hoje não é mais com as mesmas metodologias que nós adotávamos em anos anteriores e que muitas vezes nós aprendemos também em cenários diferentes. Então, é nesse sentido que eu trago essas questões, né? Deixa eu só voltar aqui para o... Eu trago essas questões para que a gente possa se ancorar, né, ao tratarmos em cada uma das oficinas dessas questões que norteiam a inovação pedagógica e curricular na Univille, que tem um caminho bastante extenso, né, que culminou em 2020 com a resolução, mas que não é suficiente, que nós estamos nesse processo de implantação. E esse processo de implantação requer esses momentos de reflexão, requer momentos de discussão, de trocas de experiências, e que é muito rico o que acontece, né, nesse nosso Unintegra. E só para finalizar também essa minha fala e depois abrir a palavra para vocês, destacar que nós teremos na segunda-feira à noite, como a palestra de abertura, com o professor Gustavo de Borba, da Unicinos, que vai trazer na sua fala, né, inovação curricular como propulsor de processos significativos de aprendizagem. Então, também, já na abertura, nós vamos estar com essa temática e faremos também essa fala no sentido de articular tudo que vai acontecer, ou pelo menos a maioria, né, das coisas que vão acontecer ao longo da semana no Unintegra, nesse movimento que estamos de implantação das novas matrizes curriculares, com esse cenário muito marcado pelos eixos institucionais, pelos componentes curriculares compartilhados e que caracterizam a área de atuação daquele sujeito em formação, com os componentes curriculares compartilhados entre os diferentes cursos e com as vivências de extensão. Então, assim, as vivências de extensão são, no meu ponto de vista, né, vamos dizer assim, um marco muito importante, seja pela resolução de 2018, que exige que os cursos, né, incluam nas matrizes essa carga horária, mas em especial porque é nessa interação com a comunidade que o estudante vai poder enxergar essa relação do conhecimento científico com a sua atuação e aquilo que efetivamente se desdobra, né, numa ação prática, numa ação no contexto da sua futura atuação. E aí, quando a gente fala nesse contexto da futura atuação, não é só em relação ao específico da sua formação, mas aquilo que ele também pode interagir nos diferentes programas e projetos que nós temos na universidade e que vai permitir que ele se perceba numa equipe, que uma equipe é constituída muitas vezes por pessoas de diferentes profissões, mas que atuam com um objetivo comum,
Então, é nesse sentido, né, que também a vivência de extensão pode ajudar, pode garantir a qualidade na formação desses nossos estudantes. Então, eu concluo aqui a minha fala, de novo dizendo, né, que é muito importante que nós possamos relacionar, e aí eu pediria, aí é um pedido meu mesmo, de que ao iniciar a oficina, seja feita uma fala, né, nesse sentido de poder reforçar que a temática da oficina tem uma relação direta com a implantação das novas matrizes, com novas metodologias, com o estudante no centro, né, do processo, sendo o protagonista, que a aprendizagem do estudante é o principal foco, enfim. E aí a gente também se coloca à disposição para disponibilizar algum material, esse mesmo que eu apresentei aqui, para que vocês, brevemente, no início da oficina, possam relacionar com esse contexto da inovação pedagógica e curricular. E aí eu também aproveito, que eu lembrei agora, o professor Silvio está aqui conosco, o professor Silvio conduziu, no ano passado, um trabalho, né, de grupo de foco nos comitês, e lá nesse grupo veio muito essa questão, né, de que os professores precisam ou querem, não só precisam, mas também querem entender um pouquinho melhor o que é tudo isso, onde está o eixo institucional, o que significa isso no nosso dia a dia, quanto que ele pode, na sua disciplina ou no seu componente, contribuir para a formação, mas lembrando que a formação tem todo esse formato, tem toda essa estrutura, né, que ancora as ações de cada um de nós no dia a dia da sala de aula, e uma das formas que nós pensamos que pode ajudar a levar e a disseminar todo esse contexto para os professores é por meio justamente de nós que vamos ministrar as oficinas e que podemos trazer à tona esse breve histórico, contextualizando o que nós vamos desenvolver nas oficinas com esse processo de inovação pedagógica e curricular. Muito bem, agora eu abro a palavra para vocês. Então, não sei se a professora Berenice, que à época estava em 2020, né, na coordenação do CIP, que esteve bastante liderando esse processo, o professor Raro, que participou bem diretamente, professor Luiz, enfim. Então, deixo aberta a palavra e o professor Edward está inscrito. Acho que podemos ouvir o professor Edward, né? Sim. Uhum. Depois a gente... Só um minutinho. Pronto. Professora, eu acho muito pertinente a sua apresentação, acho que isso nos dá um sentido de unidade, né? Parabéns pela apresentação. Eu vou falar um pouquinho fora, talvez, do que a professora apresentou, mas, na verdade, tem a ver com tudo que a professora já apresentou e é claro, com essa semana de capacitação, com todo esse programa do CIP. Eu entendo ser uma atividade conjunta onde os temas foram selecionados, digamos, dentro daquela proposta de um núcleo estruturante que a professora mostrou ali. Proponho ou coloco à discussão, talvez ter algumas telas que sejam padrão entre todas as apresentações, um plano de fundo, uma formatação de telas, para que a gente tenha a percepção de que isso faz parte de um programa, que faz parte de um conjunto, e que não são uma série de apresentações que foram agrupadas e colocadas num momento. Sabe, de repente eu coloco uma apresentação de bolinhas, o professor Raro coloca de quadradinho, a professora Berenice coloca de triângulos, e a professora Patrícia coloca uma paisagem do mar e o outro vai colocar de uma montanha, sabe, fica uma coisa desconecta. Então, a minha proposta seria levantar essa discussão no grupo, se de repente a gente teria uma tela de abertura, que todos os colocassem lá como tela de espera, que todos tivessem um plano de fundo. Mas a minha apresentação foge do contexto. Beleza, mas o geral vai ser sempre o mesmo.
Eu acho que isso vai de encontro a uma integração entre as áreas, não só as áreas específicas, saúde, tecnologia, mas, enfim, era isso aí, professora. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada, professor. É uma ótima sugestão, porque a gente pode também, a partir da imagem, né? E o que eu considero importante é que o professor ele não vai participar de uma única oficina, né? Ele vai participar de várias. E ao participar de várias, ele vai ouvir, vai ver a representação, e isso com certeza ajuda a reforçar, né, essa questão de unidade como estamos pensando. Professora Berenice? Eu acho que essa questão que o professor Eduardo traz, a gente já tem um template, né? Que a gente já ano passado já publicizou para os colegas, alguns fizeram uso, alguns não, por opção, porque tinham alguma outra questão diferente de apresentação, mas sem dúvida, aí eu vou passar a bola para os designers do grupo aí, né, que vão com certeza, se não hoje, amanhã, já passar para vocês esse template. A gente manda nesse grupo mesmo aqui, né, a professora Valéria não pôde estar conosco hoje, como o professor Raro já falou, né, ela está ministrando uma oficina para os professores do colégio, né, então por isso que ela não está conosco aqui, mas queria dizer que é isso já que a professora Patrícia traz, a apresentação, né, ela fala por si no que se refere ao movimento, né, quando a gente olha para aquela tela, né, a gente pensa, nossa, né, que simples esse desenho, que bacana que ficou, né, coisa assim, mas foram muitas reuniões, né, para ser mais exato, eu não tenho, agora eu me perdi, né, mas a última contagem que eu fiz estava em 115 reuniões, né, no decorrer do ano de 2002, principalmente até que nós pudéssemos aprovar a resolução. O ano passado foi uma batalha, né, professora Patrícia, capitaneada pela professora Valéria, professor Raro e Luiz, principalmente, que nessas questões referentes às adaptações, com apoio do professor Walter, da professora Palova, lá da avaliação, né, então o grupo do CIP todo, cada um, né, professora Dalva, professor Diego, professora Regiane lá em São Bento, a Morgana aqui, né, então a gente foi tentando aparar essas arestas, as arestas continuam, né, a gente vai ter mais esse ano para parar essas arestas, e temos o cenário, não só o cenário brasileiro, mas o cenário mundial, que nos acende uma luz de alerta, né? Então, nós temos que saber navegar nesse mar muito turbulento, mas, ao mesmo tempo, tentando dar sugestões sobre tudo, né? Porque eu acho que a crítica ela é muito construtiva sempre, mas é legal que ela venha também recheada de boas sugestões, né? Porque essa equipe é uma equipe que ouve muito, então, sempre que a gente puder ouvir, melhor vai ser, porque a gente tem feito as mudanças que têm chegado para nós. Às vezes não são possíveis, né, professora Patrícia? Por mais que a gente queira, porque o cenário é realmente muito severo. Mas eu, olhando para esse grupo aqui, né, também como a professora Sofia, já estou caminhando, né, como ela citou, né, para o final, né, da minha vida acadêmica, a gente não pode ficar para sempre. Eu olho para esse grupo e fico muito feliz, né, pela vivacidade, pelo desejo de vir, né? Foi um convite que foi feito, então um convite a gente às vezes pode não aceitar, né? Mas é isso mesmo, muito obrigada, né? Acho que, assim, principalmente falando, indo um pouquinho pelo CIP, né? Eu participo pouco, mas estou muito próximo da equipe, muito feliz em estar na equipe, e espero que eu possa acompanhar o máximo de oficinas possível nesse momento, né? Então, é isso, né? Não sei, passo a palavra também para mais alguém do grupo, fiquem à vontade, por favor. Só quis fazer uma síntese, né, do que a professora Patrícia trouxe de forma muito pontual e legal, é isso aí. Não, até só para reforçar a questão do professor Eduardo e demais colegas, a gente mandou hoje à tarde o template, tá? Fiquem tranquilos e tranquilas, a gente deixa nesse grupo aqui, manda por e-mail, a Morgana também, muito bem lembrado pelo professor Eduardo, né? E acho que é isso, assim, é mais reforçar a disponibilidade da equipe na semana que vem, tá? Fiquem super à vontade em nos procurar em caso de qualquer tipo de dúvida, tanto relacionado, né, às suas oficinas, aos seus workshops, mas também como outras oficinas que vocês vão participar, enfim, então estaremos, assim, de prontidão, né, durante o período da formação. Eu acho, particularmente ontem, na reunião da equipe, a gente conversava muito
da importância desse momento, né, da retomada da presencialidade, com todos os cuidados, obviamente, né, e seguindo os protocolos de segurança, mas é muito importante a gente retomar, né, e utilizar esse período para trocar muitas ideias, conversarmos, né, sobre as possibilidades, o que nos espera nos próximos anos, não só nesse ano, mas também nos próximos anos. Então, assim, é muito importante, eu acho que esse nosso período... O nosso período de formação, ele sempre é importante, né? Mas parece que todo ano tem sido um contexto extremamente diferente, né? A professora Berenice, assim, fazendo uma análise dos últimos 5, 6 anos, né? Ele não para, né? Ele é um período que ele está muito... Ele é muito líquido, né? A cada ano ele muda completamente, né, o significado dele dentro da universidade. Isso é muito bacana, né? Isso é importante porque mostra como a gente realmente está seguindo, né, e utilizando esse momento, na verdade, para a gente fazermos essas reflexões, né, e o quão importante é. Então, novamente, assim, colocamos a equipe aqui à disposição, não deixem de nos procurar, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida. Acho que todos aqui no campus Joinville sabem onde é que é o CIP, né, a gente se mudou em meio à pandemia, mas nós estamos ali no bloco A, junto com a assessoria internacional, em frente da sala A115, né, o antigo aquário, né, sei que tem bastante tempo gente com tempo de Univille, então vocês vão lembrar do antigo aquário da Univille, na A112, Morgana, isso. Então, assim, não deixem de nos procurar, estaremos de prontidão, tá, gente? E espero de coração que a gente tenha uma ótima semana, assim, e muito leve. A gente preparou tudo com muito carinho, né? E, obviamente, atentos às formações, ao conteúdo dessas formações, né? Então, é isso aí. Vamos nessa. Obrigada, professor Haro. Vou destacar algumas questões na fala do professor. Uma delas é, ao organizar o template, incluir a imagem que representa a inovação pedagógica e curricular. Tá? Como talvez, enfim, aí o professor vê, né? Mas eu considero muito importante que todos aí, ao iniciem com essa imagem que vai, né, ajudando a reforçar esse movimento. E também vou incluir aqui nessa equipe a apresentação que eu fiz, porque aí os professores que vão ministrar a oficina também podem, né, acessar, e aí vou fazer um pedido também para acessar mesmo e ver aonde que a sua oficina se encaixa nesse contexto, né, da resolução e do que nós desenvolvemos enquanto mudanças nas matrizes, nos projetos pedagógicos e agora na operação, né, em colocar isso em prática. Então, seria bem importante também, porque a partir do momento que vai ter a imagem na tela, aonde que cada um com a sua oficina se encaixa naquela imagem para poder gerar, então, todo esse movimento, né, de transformação, né, porque... Enfim, é ano a ano, como disse o professor Haro, né, de 5 anos para cá, agora cada vez a gente vai diminuindo, né? Eu dizia assim, 10 anos atrás era diferente. Agora a gente fala no 5, daqui a pouco a gente vai falar 2, 1 ano, né? E assim, é isso mesmo, é esse constante movimento, que é inclusive o nosso tema do vídeo institucional, né? A universidade sempre em movimento. E a outra questão da fala do professor Haro, para todos nós, é que a mudança do CIP lá para essa sala ali, no antigo aquário, ela também teve um sentido, né, muito especial, que é o sentido de chamar os professores para mais próximo do CIP, para se sentirem à vontade de ir lá, conversar, para ser um espaço de encontro entre os professores, e que nesse espaço possam haver essas trocas de ideias, às vezes num cafezinho, quanta coisa, né? Quanta inovação não surge dali por essas trocas, né? Por esses momentos mais informais entre as pessoas. Então, nesse sentido, né? Obrigada também, professor Haro, professora Berenice, toda a equipe do CIP, sempre muito pronta e muito assim disposta, né, a em conjunto poder fazer todas essas proposições e colocar em prática. Mais alguém que está aqui conosco gostaria de fazer algum comentário
Fez sentido essa reunião, inclusive esse pedido, né, de que a gente possa iniciar as oficinas trazendo esse contexto da inovação pedagógica e curricular? Nossa, tudo em silêncio. Esse silêncio, né? O que eu queria também acabar, não sei se a Morgana tem alguma coisa que a Morgana gostaria ainda de dar uma amarrada, né? Mas queria ainda, antes de sair aqui, lembrar que esse movimento todo que a gente faz, né, é justamente para chegar no nosso objetivo maior, que é a aprendizagem do nosso estudante, né? Então, quando a gente fica pensando nessa semana de formação, quando a gente pensa na hora de montar o nosso pé, né? Uma outra questão importante, que a gente lembrasse nas nossas oficinas, que essas oficinas têm essas sugestões que, se forem interessantes, que vão para dentro do pé, na parte de metodologia. Muitas vezes, né, o pé é muito copia e cola, porque a gente às vezes não tem tempo, não é uma crítica, é um fato, né? Trazer essas realidades e pensar nesse estudante que está vindo, né, esse estudante que era a Alessandra, né, Alessandra, algum tempo atrás, mas quem a Alessandra vai atender, né, quem o Raro vai atender, quem a Maria Helena, que são outros estudantes, não são mais aqueles. E esse movimento é muito importante dentro da formação do CIP. E a professora Patrícia traz uma palavra importante, que é a palavra da transformação. Não é simplesmente mudar as peças de lugar, né? Nós temos que construir novas estruturas, né, pensar nessas estruturas novas. E isso é muito difícil, é desafiador, né? Por isso que a gente se prepara no CIP, né? E o mais importante, eu acho, nessa Unintegra, é que nós estamos falando daquilo que nós conhecemos e trabalhando com os nossos pares. Ninguém sabe mais ou sabe menos, né? Nós sabemos aquilo que nós gostaríamos de dividir com o nosso colega, pensando em como é que o nosso aluno lá na frente vai sair um profissional melhor. Esse é o grande objetivo, né, de tudo. Mas, nesse momento, é um pouco fazer para nós também. Como nós, professores, podemos ser melhores, né? Fazer para nós, né? Porque aí fica muito mais simples a aula, muito mais fácil programar as nossas aulas, facilita o nosso cotidiano. Então, fazer para nós também. É isso, professora Patrícia. Obrigada. Obrigada, professora Berenice e professora Brígida. Bom, bom dia a todos mais uma vez. O que eu gostaria de destacar é que acho que esse é o movimento que nós precisamos intensificar ao longo do ano e dos próximos anos, porque senão a gente não consegue, de fato, efetivar aquilo que nós estamos nos propondo como políticas. Então, assim, nós temos isso detalhado, escrito nos nossos documentos, mas agora como é que a gente transforma tudo isso na prática? E onde é que efetivamente essa prática vai acontecer? Na sala de aula. O currículo acontece na sala de aula. Então, isso é que tem que ficar claro para nós, e é esse movimento que a gente precisa intensificar, ao meu ver, para, de fato, efetivar essa inovação que tanto nós queremos. E esse precisa ser o caminho. Se não for esse o caminho, sinto muito, a gente não vai conseguir fazer aquilo que a universidade se propôs a fazer. Então, só para reforçar, esse é o meu entendimento, é esse o movimento que a gente precisa fazer, e aqueles que já entenderam isso tem um papel muito importante de ser um multiplicador dessa política para que, de fato, a prática seja efetivada na sala de aula. É só isso. Obrigada, professora Brígida, também. Mais alguém gostaria de se manifestar? Ai, prof, eu queria falar mais a parte operacional do evento mesmo. Tá certo, né? Morgana, Só passar isso. algumas informações para vocês. Então, que esse ano a gente, por conta da pandemia, não vai ter coffee break, né? A gente não vai poder ofertar lanche nas salas. Então, para vocês ministrantes, tragam suas garrafas de água. Se os professores que chegam, assim, a gente está informando, mas às vezes o professor pode, né, durante ali o workshop comentar, daí a gente pede que oriente, que é por conta disso, né? A gente conversou com eventos e, infelizmente, a gente não pôde ofertar. E eu reforço que, como a professora Patrícia falou, o CIP ser um QG mesmo, de vocês virem para cá, né? Se precisa, eu já vou deixar disponibilizado nas salas um material de post-it, caneta, canetão, mas se vocês precisarem de mais alguma coisa, podem solicitar, né, e passar aqui na sala pegar. A gente deixou o evento bem focado nas salas de metodologia, né, então o evento vai estar um pouco mais localizado para ter esse encontro dos professores, e eu acho que era isso. Qualquer dúvida, e reforço mesmo que vocês deem uma passada aqui,
e como a gente está falando até agora, que o evento seja muito bom e realmente de união e compartilhamento. Obrigada, Morgana. Professor Edson? Assim, é possível que, à medida que as inscrições vão acontecendo, se for possível, tá? A gente sabe também que essas coisas, às vezes, vocês estão aí num ritmo alucinante, né? E a gente tem que respeitar isso. Mas, se possível, a gente receber, por exemplo, eu não sei se aparece, ou tem uma forma de a gente receber quem se inscreveu nas nossas oficinas. Claro, professor, posso sim. As inscrições vão até amanhã, né? Então, a minha ideia é, entre sábado e segunda, mandar para vocês essa listagem, mas eu posso mandar uma prévia. Já te explico, né? E se fosse interessante, interessante também se pudesse ter uma ideia da área da pessoa, não sei, tá? Posso, porque sim. Como eu falei, o título do meu trabalho fala engenharia, mas ele não é para engenharia. Só para engenharia, né? Por isso que eu me arrependi do título. Né? Porque acabei fechando, o pessoal vai dizer, eu não sou da engenharia, nem vou. Mas não era esse o objetivo, era justamente ver que todo mundo que está inserido em organização pode ter uma visão da ética dentro de organização. Sim. Não, eu posso enviar sim, professor, sem problema algum. Ótimo. Esse é um item que eu também gostaria de receber. Professor Diego? Não, só um comentário, deixar o professor Edson tranquilo, que os 2 últimos anos que eu ministrei cursos e eles possuíam títulos na área de engenharia, a maioria dos professores que se inscreviam não eram do curso de engenharia, era até um fato curioso, né? Então, assim, bem tranquilo que o pessoal de todas as áreas acabam aparecendo nas palestras ali, então é bem interessante. Que bom. Obrigada, professor. Bem, penso que podemos ir encerrando a nossa reunião. Agradeço imensamente a participação de vocês. Também espero que a gente tenha conseguido atingir o nosso objetivo, que é tanto de esclarecer para todos, né, o processo que ocorreu, a resolução e de que maneira e aonde cada um se encaixa, né, na sua oficina, nesse processo de inovação curricular, que fazer esse alinhamento de explicar para os participantes das oficinas que essa temática tem uma relação direta com esse processo de inovação pedagógica e curricular e que isso precisa se transformar, né, e ter uma ação na sala de aula, tendo como protagonista os nossos estudantes, que são o nosso motivo, né, de atuação. O professor Raro, então, vai, junto com a equipe, vai providenciar o template. Eu também já coloquei aqui nessa sala do Teams a apresentação que eu fiz, que se vocês que puderem, né, acessar e verificar certinho de que maneira que isso se encaixa na oficina, e também para poder resgatar o desenho, né, a imagem que representa a inovação pedagógica e curricular, e se tiver alguma dúvida, ainda poder esclarecer conosco para que seja compartilhado e disseminado isso entre os nossos professores. Então, muito, muito obrigada pela participação e seguimos firmes e acredito que nosso primeiro encontro presencial vai ser segunda-feira à noite, né, na palestra de abertura. Um abraço a todos e todas. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até semana que vem. Vamos lá. Tchau.